Pessoal, mais uma aula. Agora é a nossa última aula da manhã, né? Nós vamos começar com quem, professora? Nós vamos encerrar, nós vamos começar. Vamos encerrar quinta-feira com ela, com a história nossa de toda quinta-feira, tá? Aí, livro em mãos, data no caderno, 5 de agosto. Cabeçalho, capricho. Capricha na letra, minha gente. Tudo que a gente vai escrever tem que ser feito. Tudo que a gente vai fazer tem que ser feito com capricho, né? Então faz aí, capricha bastante aí para dentro ficar bonito, tá? Então nós vamos abrir o livro na página 38. E lá na página 38, né, vai ser um papo rápido que nós vamos falar aqui. Nós já falamos muito sobre imigrante, sobre migração, né, nas aulas anteriores. Agora vamos ler um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais, tá? Leio e compreendo. Conhecer os imigrantes, aprender e conviver com eles, né? Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, porque a gente não tem gente que fica sozinho no mundo, né? E quiser viver sozinho no mundo, a gente tem que sair dele. E ainda não tem, que eu saiba, não tem morada lá na Lua, morada, né, lá em Marte, para você poder sair e falar assim, não, agora eu quero viver sozinho, não quero ninguém perto de mim, né? Não tem jeito de fazer isso. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com as pessoas, tá? Seja de qualquer país. Isso aí, né? É de todo mundo o planeta, não é de um só, né? Então, nós temos que conviver com todos. Então vamos ver, ó. Você sabia que em muitas escolas há alunos de diferentes países? Leia o texto. É cada vez mais comum ouvir palavras em espanhol, francês e árabe em meio à agitação nos corredores das escolas públicas de São Paulo. Nos colégios da prefeitura, por exemplo, os estrangeiros dobraram nos últimos 5 anos e já são 4.747. Somando-se aos estudantes, gente, deixa eu corrigir aqui o número, é 4.747, né? Somando-se aos estudantes de unidades estaduais, eles já ultrapassam 10 mil na cidade. Então, olha bem, né? O nosso país, nós já temos nas nossas escolas isso lá em São Paulo, né? Escolas públicas de São Paulo, 10 mil pessoas que vieram de outros países, tá? Então, assim, né, às vezes a gente não valoriza, né, o nosso país, e olha aí quanta gente que está vindo para cá, né? Então, isso mostra que o nosso país não é tão ruim quanto alguns pensam, né? Aí, gente, vamos continuar aqui, ó. São alunos oriundos de mais de 80 países e que desembarcaram na cidade por questões que vão desde a falta de oportunidades à perseguição política e guerras. Metade dos estrangeiros são bolivianos. Haitianos e angolanos estão entre as nacionalidades que mais crescem. Agora, as escolas em bairros nos quais vive essa comunidade tentam se adaptar a essa realidade. Muitas vezes, por meio de iniciativa dos professores e até dos alunos, na escola do ensino fundamental Infante Dom Henrique, no Canindé, a zona norte de São Paulo, 2 em cada 10 estudantes são estrangeiros. O diretor Cláudio Marques Neto, 49 anos, diz ter encontrado uma escola mergulhada em violência e intolerância quando chegou em 2011.
Os brasileiros cobravam até pedágio. Gente, o que é pedágio? De colegas de outros países, sob a ameaça de agressão. Que coisa horrorosa isso, né? Para mudar essa realidade, o diretor passou a reunir alunos estrangeiros e seus pais para discutir suas experiências. Depois, pediu a que as crianças convidassem colegas brasileiros para as discussões. Aí acabou toda aquela violência, afirma. Né? Então, antes da gente continuar aqui, gente, que eu vou mudar a imagem aqui, vamos ver aqui ó, o significado que nós vamos deparar com essas palavras nos próximos trechos que a gente vai ler, né? Então, tem aqui, ó, cosmopolita. Então, o que vem de ser isso? Nesse caso, lugar com pessoas de diferentes países. Etnia, grupo humano que se distingue de outros por seus costumes, língua, tradições, etc. Pedágio, taxa. Política, neste caso, conjunto de ideias e opiniões. Então, vamos ver aqui o trecho que nós vamos encontrar essas palavras, né? Hoje, a escola tem cartazes em várias línguas e um mural que representa diversas etnias. Estimulado pela atmosfera cosmopolita, professores e alunos também passaram a propor iniciativas. Entre elas, está o caso de duas alunas com ascendência boliviana que dão aulas de espanhol para os colegas. Tá vendo, gente? Isso daí é uma realidade lá de São Paulo, mas de repente pode chegar até nós. Então, a gente tem que saber respeitar as pessoas. Gente, não tem como a gente pegar um lugar e falar assim, não, isso é só meu, ninguém mais diferente eu quero aqui. Não existe, o espaço é para todos, né? Então, todos têm direito de ir e vir, né? Imagine você sendo tratado assim em um outro país, né? E isso pode até acontecer lá fora. Né? Mas a gente, como brasileiro, a gente sabe que não deve fazer isso, né? Com as outras pessoas, porque a gente nem sabe qual o motivo que elas estão saindo dos países dela, como foi falado aqui, né? Guerras, perseguição política, entre outras coisas, situações, né? Às vezes a família está precisando de tentar uma vida melhor, né? Então, o sol nasce para todo mundo. Por que a gente não pode aceitar essas pessoas, né, no nosso país? Né? A gente não quer também que um brasileiro, um irmão nosso, seja tratado dessa forma lá fora. Né? Então, muitos brasileiros que foram lá fora e depois tiveram até foi até deportado, né? Voltaram para o país, aí eles sentiram como que é ruim a maneira, né, que foi tratado, como que isso não é nada bom. Então a gente não vai fazer o mesmo, né? Vamos fazer diferente, vamos mostrar que a gente é diferente, nós somos do bem, né? Nós gostamos das pessoas, nós gostamos do ser humano e nós queremos o bem de todos, tá bom? Então vocês irão fazer, olha, esse exercício aqui, ó, do número 1. De acordo com o texto, o que está acontecendo nas escolas públicas de São Paulo? 2. Quais são os motivos do aumento de estudantes estrangeiros nessas escolas? 3. Com a cor vermelha, grife no texto os trechos que revelam a intolerância dos alunos de São Paulo aos estudantes estrangeiros. 4. Com a cor azul, grife no texto os trechos que revelam o que o diretor da escola fez para que a intolerância acabasse, tá? Então, vocês vão usar aí duas cores para mostrar no texto, né, o feito do diretor e o que os alunos, infelizmente, né, estão fazendo com essas pessoas. Muito triste, né? Bom, gente, então, depois nós vamos continuar na página 40, tá? Na página 40 tá assim, ó, é para leitura, mais leitura. Diversas linguagens.
Atualmente, milhões de pessoas estão migrando de um país para o outro. Lembra o que é migrar? São famílias sírias, haitianas, angolanas, bolivianas, venezuelanas, entre outras. Algumas pessoas migram por causa de guerra, outras em busca de trabalho, oportunidades, etc. Aí nós temos aqui, ó, né, várias situações de pessoas que migraram, né, aqui, ó, para Mato Grosso, Belo Horizonte, São Paulo, Manaus. Então, faça a leitura, né, da legenda, gente, de cada quadro aqui, de cada imagem, viu? Aí, vamos continuar um pedacinho na página 41. Vocês não vão precisar fazer os exercícios da 41, mas esses 2 parágrafos aqui nós iremos ler. Vamos lá? Vivendo no Brasil, os filhos dessas famílias frequentam as escolas brasileiras, aprendem a língua portuguesa, fazem novos amigos, conhecem novos costumes e modos de vida. Ao mesmo tempo, ensinam os seus novos amigos brasileiros a língua materna e o modo de vida deles. Tá vendo, gente? Acaba que isso gera o quê? Gera uma troca, né? E todo mundo ganha com isso. Por quê? As pessoas que estão lá não estão conseguindo enxergar, né? O quão bom, né? Essa convivência pode ser para eles, porque aqueles que estão vindo têm algo para nos ensinar. E nós também temos algo para ensinar para eles. Sempre tem, né? Então, o costume lá, uma coisa que eles fazem lá, que de repente para nós, nossa, isso aqui vai ser ótimo para a nossa sociedade, né? Para o nosso convívio, né? E de repente a gente também vai passar algo para eles, algo de bom, que vai enriquecer, né? a vida deles. Então, a gente não deve maltratar as pessoas. Isso não é nem cristão, né, gente? Então, depois que vocês fizerem a leitura dessa parte, o exercício está na outra folha, né? Na 41, vocês não precisam fazer número 1, número 2, nem número 3, tá bom? Aí, ó, essa daí, ó, tá? Que vocês não vão precisar fazer, tá bom? Aí tira a foto, né? Ela aí de novo, a minha coleguinha, que eu adoro. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, gente. E até amanhã. Amanhã é sexta-feira, a gente encerra a semana, tem Meet e tem matéria também. Beijos para vocês, viu? Fiquem com Deus.